pareço uma asiática. E aí, pessoas, meu nome é Daniela, que nesse vídeo eu vou falar do livro No Limite, do Richard Hammond. E aí, gostaram da abertura? Pô, muito criativa, né, mano? Sou muito criativa, mano. Aqui está a foto do Richard Hammond, que é um gatinho, ó. Ó, ó. É a foto da capa do livro, inclusive. E aí, como vocês viram, né, que a foto da capa do livro é um livro biográfico, né, autobiográfico. O Richard é um cara que ele trabalhava lá no Auto Esporte, lá da Inglaterra, e ele fazia coisas muito massa, por isso que eu tava de capacete no começo. Ele falava curiosidades sobre os automóveis e ele, pô, muito legal. Ele era muito radical e tal, e pá, ele era mó descolado. E aí ele fazia, né, muitas coisas que as pessoas achavam que eram impossíveis fazer, tipo sair de um carro fechado debaixo d'água. Ele conseguiu e tá gravado por aí e foi ao ar. Deve ter sido muito massa. Mas aí teve um dia que ele achou que ia ser muito mais massa ainda se ele quebrasse o recorde de maior velocidade em um transporte terrestre que um transporte terrestre já alcançou. E aí ele descobriu que tem um cara que ele tinha botado um motor de um avião, de um jato, num carro. Daí ficou um carro a jato. E ele fez, por que não? E aí ele foi lá e tava todo protegido, tá? Entrou lá no carro e ele foi e tentou alcançar a velocidade. Ele fez testes antes de gravar. Ele inclusive já tinha ultrapassado a velocidade, mas ele achou que queria ir mais além, porque o carro podia ir muito mais além do que ele tinha ido até agora, até aquele momento. Só que acontece que aconteceu alguma coisa no carro, o pneu estourou, uma coisa assim, e aí ele capotou e bateu a cabeça. Ele sofreu um acidente, ele teve um traumatismo craniano e o cérebro dele começou a inchar e foi muito tenso, inclusive, porque tem descrição das outras pessoas falando do que aconteceu com ele. E o livro inteiro é falando sobre a recuperação dele, de um traumatismo craniano, de um acidente que ele não teve nada exposto, só tudo interno. Ele teve um traumatismo craniano, a gente não tem como ver que se alguém teve um traumatismo craniano. Então no começo, por exemplo, ele não acreditava que ele tinha sofrido um acidente porque ele se olhava no espelho e ele estava tudo bem. Ele não acreditava porque ele não podia sair do quarto do hospital, ele não acreditava porque ele tinha que estar no hospital, ele não entendia nada disso, porque ele estava bem, só que ele não estava. Ele era cansado, ele não lembrava de coisas direito. Então o livro todo ele se recuperando disso. É a mulher dele falando como ele estava no começo, quando ele não lembrava direito das coisas. E é ele falando no final, quando ele teve que voltar a viver junto com as outras pessoas. Quando ele teve que ver pessoas, quando ele teve que ver movimento no meio da rua. Isso foi muito tenso pra ele e é ótimo ver ele explicando isso, porque, como ele mesmo disse, ele sabe que teve outras pessoas que passaram por isso, que acham que nunca vão superar, mas ele tá lá, ele escreveu o livro pra justamente mostrar que superam, assim. Eu contei resumidamente a história, mas eu acho que você, pessoa, precisa ler, independente se você sofreu da cabeça ou não, porque a gente nunca sabe pelo que o outro passou, entendeu? Se outra pessoa foi estressada com você do nada, você nunca sabe o que ela passou. Ela pode ter batido a cabeça assim, não tá pronta pra voltar pro mundo. Ela foi estressada com você porque ela achou que tava pronta, mas não tava ainda. Ou ela pode simplesmente estar cheia de viver no mundo que ela tá. Ela pode simplesmente estar esgotada de toda a rotina que ela tem. Enfim, a gente tem que ler sobre tantas coisas porque a gente absorve que o mundo não é só a gente. O mundo é gente que pratica esportes radicais e se ferra e depois se supera. O mundo é gente que é mãe de pessoas que sofreram abusos sexuais horríveis, como por amor a Julie. E o mundo é cheio de coisas que a gente não conhece, que vai muito além do que a gente não conhece. Então é por isso que eu acho que a gente tem que ler livros assim. A gente não tem noção do que acontece com as outras pessoas por aí, entendeu? A gente é muito no nosso mundo, mesmo quando a gente tenta se abrir, mesmo eu tentando ler livros de experiências das outras pessoas, eu ainda me surpreendo. Então é isso, pessoas, espero que vocês tenham gostado desse livro. Eu contei ele muito rápido, né? Às vezes eu sou muito boa em me expressar. O que é engraçado é que eu acabei de fazer resenha de outro livro e ele não ficou tão bem expressado, por isso que ele tá grande. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo.
procurem livros assim, a gente precisa saber as experiências alheias, sim, entendeu? Então, a gente se vê aí nos próximos vídeos, a gente vê aí quando der. Tchau!